Eu sei que o título dessa live te chamou a atenção, porque você está cansado de comprar topo e de vender fundo, ou você já fez isso muito e agora quer refinar um pouco mais como você opera, como você enxerga o mercado. Eu sei que muitos dizem, olha, é difícil achar topo, é difícil achar fundo, e eu concordo que o mercado não entrega de mão beijada uma região tão importante, uma operacionalização tão óbvia como topo e fundo. Ou seja, quem fala que está comprando topo e vendendo fundo é porque já sabe onde é a máxima, onde é a mínima. Se você sabe onde é a máxima, o topo não é lugar de comprar e o fundo não é lugar de vender, ok? A questão vai um pouco além disso. Quer dizer, a questão vai muito além disso, porque quando a gente fala de topo e fundo, a gente precisa entender a regionalização, a estruturação dos grandes players e como que nós podemos pensar em construir as nossas operações com mais probabilidade, que é exatamente isso que nós buscamos aqui no mercado. E se você não me conhece, meu nome é Renato Bertani, sou matemático de formação, trader e analista CNPI, há 10 anos no mercado B3 e falo também para o pessoal que opera mercado internacional. E eu estou aqui para trazer para vocês uma maneira de enxergar o mercado que venha fazer sentido como fez para mim, porque para mim, tudo que eu busco na minha vida tem que ter sentido, tem que ter um porquê. E o Wyckoff, junto do SMC e CT, foi exatamente a linhagem que me trouxe essas respostas, e essa é a minha missão aqui, com essa aula falando sobre regiões caras e regiões baratas, regiões premium e discount. Então, deixa eu dividir minha tela e chega de blá blá blá, como dizem por aí, e vamos trabalhar. Quando a gente fala, pessoal, de topo e fundo, é óbvio que a gente não consegue determinar logo de cara quem é o topo e quem é o fundo. Mas nós conseguimos determinar algo que o grande player segue como uma premissa extremamente importante, extremamente válida, que é entender qual é a região premium e qual que é a região de discount. Porque quando a gente entende o que é um e o que é outro, vai fazer muito sentido a gente conseguir enxergar o mercado com uma perspectiva bem melhor. Então, olha só que interessante. Primeiro, né? Como eu disse, quais são os meus pilares? Os meus pilares são o Wyckoff, é o Smart Money junto de ICT e o filtro antinarrativa, porque o medo e euforia, pessoal, são elementos que trazem liquidez ao mercado. O medo vende, a euforia também traz aí um ar-fã, um posicionamento das pessoas de forma muito equivocada, e é justamente isso que eu tenho como meta de trazer a quebra quando a gente fala de método de Wyckoff, método de SMC e ICT. E eu fecho esse tripé com o método da antinarrativa, que é justamente as contradições entre o consenso do que as pessoas falam, do que o mercado fala, do que a imprensa fala e o que as estruturas de mercado nos mostram. E hoje a minha missão aqui é falar com vocês sobre Premium Discount, ou região cara e região barata. Então, antes de mais nada, a gente vai entender o seguinte: toda daily range, né? E o nome em inglês não é à toa, né? A gente precisa entender os nomes em inglês para que a gente possa ser fluente na técnica, que é uma técnica internacional, uma técnica dos Estados Unidos, muito difundida, muito reconhecida mundo afora. E o range de negociação tem 3 zonas importantes. A de cima, que é chamada de premium, onde o institucional vende. A metade de baixo, que é a discount, onde compra, ou seja, entende-se que está barato. E a dead zone, ou seja, onde o varejo se lasca. Realmente o varejo toma as piores decisões. E essa, galera, é a regra mais simples na metodologia do ICT e SMC. E que as pessoas mais ignoram, porque existe uma coisa chamada ansiedade que não deixa as pessoas tomarem as decisões nos lugares corretos. E tem tanta coisa que pode influenciar a ansiedade de quem opera. Pensem em vocês aí do outro lado. Eu digo por mim mesmo, em vários momentos eu já me senti e já me coloquei em situações bem complicadas justamente pela ansiedade. Porque a ansiedade nos faz tomar decisões muito mais bílicas, né? Muito mais
muito mais emocionais, muito mais pela relação do biliar, né, do fígado, do que um momento que você está com uma clareza maior. Então, trazer essa clareza, trazer esse aspecto do que nós temos de daily range, do que é a região cara e a região barata, como os grandes players enxergam, vai nos auxiliar bastante para tomar a nossa decisão, porque aqui não tem nada subjetivo. Tudo aqui é muito objetivo. E por que o P&D, Premium and Discount, existe? Essa é uma excelente pergunta. Instituições não conseguem comprar tudo num preço só. Então, se eu tenho que fazer uma compra, eu estou dentro de uma instituição, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho liquidez. Eles precisam acumular ao longo de uma faixa de preços, e essa faixa de preços é chamada de daily range. Essa faixa tem geometria, pessoal. É importante, então, entender que dentro desse cenário de negociação, por exemplo, uma tesouraria ela fala, olha, eu vou acumular determinada ação entre o R$8 e o R$12. Então, esse é o daily range. E ele vai tentar ao máximo comprar mais perto do 8 do que do 12. Eu sei que o que eu estou falando parece óbvio. E é óbvio. O problema é que as pessoas não praticam o óbvio. As pessoas querem reinventar a roda. E isso gera um grande problema. O institucional acumula na região de discount e ele distribui em região premium, ou seja, ele compra na região barata e vende na região cara. No meio, ele não faz nada. O varejo que se ilude, porque o varejo tem pressa, o varejo tem necessidade. O trader de varejo entra na zona de equilíbrio, achando que o preço vai continuar ou rejeitar agora. Mas não. O meio é onde o smart money está esperando o preço chegar. O meio é onde o smart money não vai operar. Ele está esperando chegar nas pontas. É fato. Fato. E o resultado prático? Os trades reais, né, ou seja, com vantagem real, acontecem apenas nas pontas. Premium ou discount com confirmação técnica. Ou seja, não adianta você estar na região premium ou na região discount apenas. Tem que ter uma confirmação técnica importante aí nessa região para que você possa realmente ter aí uma vantagem, o famoso edge. E eu vou falar para vocês aqui exatamente isso. Trades no meio são alinhamento para os algoritmos de high time, de alta frequência, HFT, High Frequency Trading. Então, de novo, vamos lá. Nós temos 3 zonas que você precisa marcar: Premium, Equilibrium e Discount. Ou seja, a região Premium, pessoal. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui. A região Premium é a metade de cima, de 50% até 100% do range, que é a zona de se pensar em vendas institucionais. Quem compra aqui está pagando o topo, é o famoso CPF no topo. A zona 2, a zona de equilíbrio, zona do meio, de 40% a 60% do range, que é a faixa central, é o dead zone, sem vantagem direcional. Quem opera aqui está apostando, não decidindo. E a terceira zona, pessoal, que é a metade de baixo, a zona de discount, entre 0% e 50% do range, zona de compra institucional. E aqui, pessoal, quando a gente entende isso, vai fazer muito mais sentido a ideia da operacionalização. Bom, vamos fazer de conta que vocês não entenderam tudo isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos imaginar que o mercado está fazendo aqui topos e fundos descendentes. E aí ele para essa descida. Nós podemos imaginar assim, ó. Uma maneira de determinar range é essa aqui, ó. Imagine que esse cara é o candle diário. Ele abriu nesse ponto, fez uma máxima, né? Olha só, ele abre nesse ponto, faz uma máxima, finge que vai subir, desce, vai até a mínima e volta para essa faixa de preço, deixando aqui 2 pavios, cima e embaixo.
Então, a gente vai entender, galera, que isso daqui ó, é o nosso daily range. Porque nós estamos aqui na máxima e na mínima do diário. Então, a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior é um range relevante. Não é o único, tá? Mas é um range relevante. Você também pode usar o diário, semanal, intraday, se for day trade. E aí, o mais importante é que vocês tenham, dentro da forma que vocês leem o mercado, o entendimento da metodologia que vocês seguem. Bom, entendido que isso aqui é o daily range, que você está observando no mercado, e o segredo é você repetir sempre, né, a mesma metodologia, 50% é onde você vai dizer assim, olha, aqui é onde nós vamos ter o mercado caro e barato. E caro, pessoal, a gente vai dar um nome bonito para isso. Vai dar o nome de região premium. Enquanto que aqui embaixo, nós vamos dar o nome de discount. Simples assim. Ou seja, um pouquinho acima dos 50%, 10% acima e 10% abaixo ainda, nós vamos dizer que é a margem de erro. Já viram aquelas pesquisas eleitorais que tem margem de erro de 99%? Aqui a gente só tem de 10%, ó, 10% acima, 10% abaixo. Representando assim 40% e 60% do range. Ou seja, a zona de equilíbrio é essa que fica entre 40% e 60%. E que muita gente operacionaliza por aqui, ó. Essa é uma zona sem vantagem direcional. Quem está operacionalizando aqui está apostando. Aqui é região de apostador. Quando o mercado chega nessa faixa de preço mais alta, é onde você pode imaginar que ele tem uma boa região para descer. Quando o mercado chega nessa região aqui de baixo, do 0 ao 40, é onde a gente pode imaginar o mercado tendo uma boa possibilidade de subir. Então, isso é o premium sendo pensado para a venda e o discount sendo pensado para a compra. Beleza? Esse é o contexto que diz todo esse slide que vocês estão vendo aqui. Então, é exatamente isso que eu acabei de mostrar, como definir range, marcar o equilíbrio, subdividir em quartis, ou seja, aqui tem mais uma maneira bem inteligente de vocês marcarem. Ó. Subdivida em quartis, ou seja, quando você fez a marcação lá do que é o Premium Discount, e você sabe qual é a região dos 50%, é possível ainda dividir isso daqui em duas partes. E isso daqui em duas partes. Ou seja, quando ele está aqui em cima, ele está no quartil superior. É a região mais cara. E quando ele está aqui embaixo, é o quartil inferior. É a região mais barata que a gente pode imaginar. É o melhor para se pensar numa compra, é o melhor para se pensar numa venda, respectivamente. Então, por isso que é feita essa subdivisão, que a gente vai chamar de premium puro. E essa vantagem, por ser premium puro, tem uma vantagem maior para a compra do que o médio premium e o meio do discount, 25 a 50% são intermediários.
E existe o discount puro. Então existe o premium puro, bem pertinho lá do topo, 75% a 100%. E de 0 a 25% o discount puro. Beleza? Então, essa subdivisão ajuda bastante. Além de que estar na zona certa é necessário. Nossa, como matemática eu adoro essa fala. Estar na zona certa é necessário. Guardem isso. É necessário. Mas não é suficiente, pessoal. Não dá para falar que o simples fato de estar no alto, já está na zona cara, eu vou vender. O simples fato de estar na parte baixa, estou na zona barata, eu vou comprar. Guardem isso no coração de vocês. Não é o fato de estar na parte alta você vende, não é estar no fato de na parte baixa você compra. Mas é necessário estar nessas regiões para você pensar nesse tipo de operacionalização. Porque quando eles chegam nessas regiões, eu preciso ainda que ele me dê sinais. No nosso caso, ele fazer um movimento de captura de liquidez que nós chamamos de Spring SOS, no discount, ou UTAD SOW no Premium, ou seja, capturar liquidez. O simples fato do PID, ele vai dar uma permissão e você vai observar se a estrutura vai lhe entregar o gatilho. E aqui tem um exemplo do que seria um daily range, né, no índice, por exemplo. Região de equilíbrio. Olha que bacana, né? Equilíbrio. Não se opera. Discount, 0 a 50%. É uma zona de compra. Pô, mas Berter, tudo isso aqui é zona de compra? É, mas tem esse miolinho aqui, ó, que não é legal a gente pensar em comprar. E existe a zona de venda, que é essa do range superior, do 50 a 100, que vocês já entenderam que 10% acima do 60 ao 100. Então, aqui de cima, o quartil superior e o quartil inferior são as melhores regiões. A zona que mata o equilíbrio, entre 40% e 60%, ou seja, não tem vantagem, é miolo. Operou no miolo, você vai se perder. Por que o trader de varejo se queima no meio, galera? Ele pega o engolfo, por exemplo, dos 5 minutos, sem nenhuma confluência com a zona e entra. Apareceu um martelinho, ele entra. Apareceu um cruzamento de média, ele entra. Apareceu qualquer sinal técnico no miolo, não opera. A chance de dar errado é muito grande. Acha que vai romper porque está perto. É um raciocínio sem nenhuma evidência. Operar com stop curto no meio porque está tranquilo, cilada é estatística, pessoal. Operar com stop curto no meio é ficar rasgando dinheiro, veja. Ah, mas é um stopzinho de R$200. Sério? Você pega uma nota de duzentão e vai na rua e rasga? É sério que você tem coragem de fazer isso? Então, você pode estar se perguntando, mas qual que é a solução? Eu te diria, é simples se você tiver paciência. Se o preço está no meio, não faz nada. Espera ele chegar nas pontas. Sem ansiedade de perder o movimento. Porque o próximo dia está no máximo a 18 horas, aí o próximo pregão da sua negociação. A zona que paga muito, pessoal, é a zona do discount. Veja, quando vocês querem comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, é fato que nós pesquisamos, observamos um carro ou qualquer outro objeto para que a gente encontre o melhor preço. A gente faz comparações, olha sites, vê a média dos últimos X dias. Mas, pessoal, no mercado, a gente às vezes não faz isso. E pior, às vezes chega na região, simplesmente, você viu que custava 10 algo, está custando 6, fala, meu, custava 10, custa 6, vai voltar a valer 10, eu vou comprar. E não funciona bem assim. Tem que tomar cuidado. Primeiro, entender que essa é a melhor zona para se comprar, não para se vender. Comprar na metade de baixo do range é uma vantagem institucional comprovada. Quanto mais perto do 0% do PWL, PDL, ou seja, do Previous Week Low, ou a mínima da semana ou a mínima do diário, maior é a sua vantagem estatística, desde que você tenha confirmação técnica.
Guardem de novo isso, desde que você tenha confirmação técnica. Quando comprar? Preço na metade de baixo. Então, essa é a pergunta aqui do setup, né? Que muita gente busca, uma forma de operacionalizar o ICT. Quando que você vai comprar? Ó, presta bem atenção. Você vai comprar quando ele está na metade inferior, está na região discount. Rolou um spring confirmando que teve uma limpeza do fundo, ou seja, ele vai lá, o mercado está lateralizando, tá, vai ser, ó, limpa o fundo. Isso é um spring. Ou sweep do preview day slow. É uma limpeza, galera. Você fala assim, meu, é certeza que ele liquidou porque teve muito stop capturado. Tem uma mudança de característica, né, da estrutura bem forte no 15 minutos, ou seja, ele vira o sentido do carro, o carro dá cavalinho de pau e vai para o outro lado. Então o carro está indo em uma direção, ele puxa o freio de mão, gira e sai cantando pneu. Isso é um MSS. Volume institucional no candle de retomada, ou seja, tem que entrar grana. Confluência com order block ou fair value gap dentro do gráfico de 1 hora, dentro dessa zona, ou seja, se tiver, galera, o que aqui está falando de day trade, né? Se você tiver no gráfico de 15 minutos, olhar o de cima, que é o de 1 hora, você precisa ter uma confluência de um order block ou de um fair value gap. E o filtro antinarrativa não contradizendo. Isso tudo aqui acontecendo, para mim, é o cenário ideal. E como que eu armo o trade aqui, pessoal? A minha entrada é no retorno no order block ou fair value gap no 15 minutos, que precedeu a mudança de estrutura. O stop abaixo do extremo desse spring, mínima absoluta do sweep. O take profit 1, para quem gosta de parcial, eu não gosto muito de parcial, é na metade do range. Take profit 2, no 75% do range, meio do premium. E take profit 3, 95% a 100%, que são as máximas anteriores. Ou seja, vamos explicar isso aqui com mais clareza. Então você faz a identificação, né, do mercado, ele está descendo. Ele tinha vindo de uma estrutura de alta. E dentro dessa estrutura de alta, você tem o daily range. A primeira coisa que vocês vão fazer é esperar o mercado chegar na região 50%, abaixo de 50%, se querem retomar a compra. Primeira coisa, pessoal. Aí vocês observam, esperam, e o mercado entra nessa região. Aí ele entra nessa região e começa a fazer uma lateralização. Essa lateralização ele gera o que nós falamos de liquidez, porque muita gente coloca o stop nessa região de preço. O que o mercado faz aqui? Ele pega a liquidez dessa galera e acelera lá para a mínima. Lateraliza de novo. E aqui, ó, na mínima do candle diário, poderia até ser aqui, né, o candle diário. Essa região seria melhor aqui, ó. Se ele tivesse capturado, para não precisar falar que ele precisa chegar lá embaixo, vocês vão achar que sempre precisa chegar na parte de baixo lá. Não precisa. Mas é comum ele criar uma liquidez nessa faixa de preço. Então vamos só supor isso aqui, para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Isso aqui é o candle diário. Ele liquida essa faixa de preço e faz uma aplicação
do MSS com bastante volume. Ele liquidou o stop de todo mundo que estava aqui embaixo. Ó. Ele cria uma liquidez antes para aumentar esse impulso e faz exatamente a limpeza nessa região. Aí, quando ele faz esse movimento, se ele deixar nessa faixa de preços um ponto de retorno, de liquidez interessante para uma entrada, é o melhor dos mundos para você seguir e, de preferência, trazer pelo menos até a máxima essa região. Você pode ir trazendo 50% do range, no 75% e na máxima se você gostar de parcial. E aí você vai... Mas a regra para mim, que é imutável, é eu tenho que ganhar pelo menos 3 vezes o meu risco ao final da operacionalização. Então, isso é uma forma de operacionalizar na compra e na venda vai ser o contrário. Então, quando que eu vou vender? Você vai vender na região cara, na metade de cima do range, com uma vantagem institucional comprovada, espelhado ao discount. Quanto mais perto de 100%, maior é a sua vantagem com confirmação técnica. E aí, você vai falar de novo, quais são as confirmações? São muito parecidas, ó. Preço na parte de cima, fez uma captura de liquidez que a gente chama de UTAD ou Uptrust confirmado, com uma limpeza da máxima do dia anterior, mais uma reversão. A reversão é o MSS de 15 minutos, ou seja, entra uma barra vendedora, ele vai lá, rompe para cima e puf, é uma barra vendedora. O volume é alto, confluência com o order block, ou seja, ele foi no order block, liquidou o order block no tempo gráfico maior dentro dessa zona, e o filtro de narrativa não contradiz. E as entradas são muito parecidas, ó, retorno no order block ou fair value gap do 15 minutos, que precedeu esse MSS aqui, ou seja, quando faz o MSS ele deixa uma ineficiência, igualzinho expliquei no outro, pessoal. Stop acima desse Uptrust e take profit pelo menos, eu trago aqui ó, no PWL ou PDL, ou seja, vou levar na máxima da semana, na mínima da semana ou na mínima do diário. É assim que operacionalizamos. 3 sinais que enganam todo santo dia. Quais são esses 3 sinais que enganam todo dia, pessoal? Primeiro, a primeira armadilha, engolfo no meio. Região do meio, pessoal, não é região de vocês operacionalizarem. É só ruído do algoritmo. Tenho certeza disso. Mesmo o padrão clássico sem zona não vale em nada. Não adianta sinal de trade no meio do range. Vai dar zica, vocês vão perder dinheiro. Não entra. Armadilha número 2, cara, isso aqui é muito importante, meu. A primeira armadilha é acontecer no miolo. A segunda é um reteste fake, ou seja, o preço volta para a zona certa, ele volta na região discount, barata, ou lá em cima na premium, mas não faz uma limpeza da liquidez dos topos diário ou semanal. É reteste, não spring. E o que vai acontecer? Na maioria das vezes, o stop é varrido. Na maioria das vezes. Eu vou explicar no próximo slide. E a armadilha número 3 é o fake breakout. O preço rompe o range com volume aparente, confirma a continuação direcional e reverte em 30 ou 60 minutos. É o homem composto capturando stops de quem entrou no rompimento. Então é o famoso, vou operar o rompimento, ele rompe e desce. Nós temos que operar exatamente a liquidação disso. Se ele rompeu, retesta. Então, o rompimento de forma correta para operacionalizar não é no primeiro impulso. Você tem um range lá dentro, ó, o mercado aqui batendo cabeça, ele precisa romper e no reteste aqui, pensando nessa onda aqui como daily range, desde que ela esteja na região discount, você pode pensar em comprar. Se isso aqui ainda ficar na região premium, você não vai comprar nunca, porque o que vale não é o rompimento, o que vale é a onda. Se ele voltar só um pouquinho aqui, ó, você não pode comprar. Porque se ele penetrar de vez, você vai pegar um fake breakout. Importantíssimo essa visualização. Então, olha só, o reteste fake, onde 80% do varejo se queima. A diferença entre o trade que
paga e o trade que stopa. Não está no preço. Guardem isso. A diferença entre o trade que dá certo e o trade que dá errado não está no preço que você entra, sim na liquidez que ele está varrendo. Então, olha isso daqui, ó. Armadilha. Então, o mercado vem aqui, para nessa região, é a mínima do dia, Preview Day Slow, ele toca e sobe. Isso daqui ele não liquidou, galera. Não é a melhor região, não é o melhor cenário para se pensar em comprar. O melhor cenário para se pensar em comprar é dentro de um spring válido, que é isso daqui, ó. Ele rompe e volta para dentro do range. Isso aqui é bem interessante e a gente sabe que isso daqui é uma liquidação, ou seja, ele varreu os stops. Então, qual é o critério? Cruzou o nível? Reteste fake? Não, parou perto. Spring ou TAD? Sim, fez um pavio claro. Aqui ele dá um toquezinho e sobe. Aqui ele faz o pavio. Há uma diferença nisso, ok? O volume no candle, normal, morno. Então o mercado vem fazendo volume assim, ele mantém. Aqui o volume está assim, assim, assim. Aqui ele faz isso. E volta à normalidade para dentro da região. Explode de pelo menos 1,8 vezes a média. E 2 vezes a média. Reversão depois, tímida. Reversão depois, imediata, muito forte. Isso aqui é óbvio no tempo gráfico menor, né? Fechamento do candle, longe do extremo. Dentro do range. Então, meus amigos, esses são os critérios bem objetivos para vocês não caírem numa armadilha. Olha só, o setup limpinho que aconteceu no briefing número 14 do dólar, que testou e quebrou a região discount. Então, ele estava num range. No dia anterior, nós tínhamos a máxima semanal, a mínima semanal, a máxima semanal, 49,10, 50,41 e o equilíbrio em 49,75. Então, esse era o candle da semana. O discount abaixo do 49,75, setup armado. A entrada no 50,22, no rompimento do equilíbrio, D-1, ou seja, aonde ele deixava de sair do equilíbrio do D-1, com stop no 5,009, 13 pontos de risco, e nós tivemos um trade que a máxima dele atingiu o Take Profit 3 com folga, ou seja, nós fizemos um trade aqui, galera, no briefing 14, de 6 vezes o risco. De 6 vezes o risco. Foi um trade muito legal que a gente pegou aqui com o briefing. Venda no Premium, também no briefing 14, o índice testou a resistência intradiária após um dado nos Estados Unidos, formou o uptrust na região e o briefing marcou a venda no retorno. A mesma coisa, o range diário, 180,302, mínima 178, equilíbrio 179,150. A entrada era entre 179,500 e 180 mil pontos, o stop no 302, acima do uptrust, e tinha um take profit de 177,500, que também atingiu com folga, porque ele foi no 177,235. Também uma operacionalização que estava lá disponível no briefing número 14 da semana aqui passada, de quando estou gravando essa live, que foi em 20 de maio. E olha só, pessoal, compra no meio é a receita do fracasso. O trade de varejo se vê o índice testando equilíbrio, como engolfo no 15 minutos, e entra comprando porque o stop é curto, tá barato, vale a pena.
Só que 40 minutos depois, o stop é varrido. E por que acontece? Porque é medo de ficar de fora, decisão emocional. Não faz o menor sentido. Lição: a zona é o filtro mais importante. Estrutura técnica sem zona é ruído, você vai detonar a sua paciência. E quando a gente junta a região Premium Discount com o Wyckoff, é um setup completo, ou seja, se eu pegar acumulação no discount, ou seja, eu pego uma região que está um ativo que está subindo, ele faz uma correção e ele começa num tempo gráfico menor fazer uma acumulação, é o melhor dos mundos, pessoal. É o melhor dos mundos para que vocês possam pensar numa compra. E a distribuição na parte alta. SOS no meio do premium, ou seja, se o mercado, após um spring, no discount, ou seja, ele foi lá, dá uma bordoada para baixo, ele começa a fazer topos e fundos ascendentes, o que é chamado de SOS, no meio da região premium, confirma a tese de compra do spring. E ele deve levar até a máxima da semana. Assim como topos e fundos descendentes, no meio da região discount, também é uma operacionalização bem interessante para ser feita. E quando a gente fala de P&D, ou seja, Premium Discount, mais o ICT, são as microentradas precisas, as famosas entradas de olho do mosquito, né? E a confluência vai ser sempre com Order Block, Fair Value Gap, entradas Optimal Trade Entry, ou seja, OTI, Order Block, FVG, e o que é essa OTI, né? 62% a 79% de retração. Vejam, aonde que é essa retração? 62% a 79%. 50% é o miolo. Desce mais um pouquinho. 60%. Abaixo disso, nós já estamos numa região premium. E de 75% a 100% é a região super premium. É o quartil mais interessante. Quando ele chega nessa região, é o retorno ideal pós uma spring, ou seja, uma varredura de stops ou TAD. E os três componentes do ICT viram âncora dentro dessas zonas. E o MSS, ou seja, a força da mudança, Market Structure Shift, é o gatilho, é o carro dando cavalinho de pau e acelerando com tudo na direção contrária. É parecido com um Shoshi, mas ele é muito mais forte que um Shoshi. Sem MSS, a zona ainda está ativa contra você. E quando eu faço briefing, pessoas podem estar pensando assim, nossa, mas tudo isso é difícil de eu achar. No meu briefing diário, antes do mercado abrir, eu já marco tudo isso para que você saiba, né, exatamente o que buscar e o que olhar. Eu vou até mostrar aqui, ó, o briefing para vocês, nesse dia aqui específico. Eu tenho ajuste, preview days high, preview days low, equilíbrio, abertura de sexta, abertura máxima de sexta, mínima de sexta, fechamento de sexta, o range de sexta-feira, o dia que antecedeu isso aqui, weekly high, ou seja, máxima semanal em 20 dias, weekly low em 20 dias, suporte crítico, ou seja, pessoal, tudo isso, absolutamente tudo isso, são elementos que vocês vão encontrar aqui, ó, para que vocês possam construir todos esses elementos que eu acabei de falar para vocês com relação a quem é premium e quem é discount. E se vocês observarem, tanto na sexta-feira 15 de maio de 2026 e segunda, 18 de maio de 2026, que é quando eu estou fazendo os testes, né, do nosso aplicativo, as duas tiveram belíssimas operações. Na sexta, o dólar nós compramos na região de discount e na sexta nós vendemos o índice na região premium, que essa é a nossa primícia, né? A gente tem que saber esperar ele chegar nessas regiões. E 3 perguntas antes de qualquer trade P&D. Em qual zona está o preço agora? Está na discount puro? Sim, bias de compra forte. Discount médio?
é só uma ideia, né, de comprar, mas ainda é moderado. Equilíbrio, não opera. Premium médio, bias de venda, moderado. E premium puro, bias de venda forte. Teve algum gatilho os meus são esses, mas teve algum gatilho seu que pode ser inclusive um cruzamento de média, pode ser uma figura gráfica, o que você operar, mas dentro da região, da zona de liquidez, teve, então você tem a sua venda habilitada ou a sua compra habilitada. Se não teve, aguarda. E o que está sendo dito? O dia é um dia de só notícia ruim e está no fundo? Opa, toma cuidado. Dia só de notícia boa e está no topo? Toma cuidado também. Porque é o filtro antinarrativa. E se você não está entendendo que esse filtro antinarrativa, aqui no canal, eu já gravei uma live explicando o que é esse filtro antinarrativa. E essa região, guardem isso de novo, ela é permissão. A estrutura vem te entregar o gatilho. E você vai filtrar com o tamanho da operacionalização que você vai montar. 4 erros que eu vejo muitos fazerem lá, o pessoal que está testando, principalmente o aplicativo. Erro 1, operar no meio. Mas tinha um sinal legal, tal, mas sem você estar na região certa, é só ruído. Um tipo de erro número 2, entrar contra a estrutura. Comprar no Premium achando que vai virar, sem ter feito um TAD, sem fazer MSS. É chute, não é trade. Erro 3, stop apertado demais, stop fica no meio do range, algoritmos varrem em minutos, stop tem que ficar fora da região de teste, tem que respeitar o range. E o erro 4, pessoal, o take profit é muito curto. A pessoa sai no equilíbrio quando o range ainda permite chegar no lado oposto. Ou seja, você está aqui, ó, você tem um range bonito, você consegue comprar aqui embaixo, ó, a pessoa sai aqui, sendo que o mercado podia chegar e entregar mais um tanto. Isso aqui no high time frame é coisa pra caramba. Então precisa saber disso, que são os 4 erros mais comuns que a gente observa. E 3 perguntas que sempre aparecem. Qual range eu uso? Diário, semanal ou intradiário? E aqui escreva a resposta, né, gente? Que depende do time frame da sua operação. Ou seja, o day trade, no 15 minutos e 1 hora, usa o PDH e o PDL. Ou seja, a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior. No swing curto de 1 a 5 dias, você vai usar as máximas e mínimas da semanal. E no swing médio, vai usar o range mensal. E é assim que você vai determinar, pelo menos aqui como eu faço. Agora, a regra é, o range tem que ser maior que o time frame do seu setup. Guardem isso. O range, o daily range, tem que ser maior do que o time frame que você opera. Se você operar 1 minuto, você pode operar, então, o daily range do 15 minutos, por exemplo. E quando o preço está exatamente no 50%, o que você faz? Simples, não opera. 50% é fronteira. Para operar, o preço precisa estar inequivocamente em uma das pontas com gatilho. Se estiver no 50%, aguarda a definição. Guardem isso aqui, ó. Pressa custa caro. Pressa custa caro. Quando o range expande, refaço as zonas, ou seja, o mercado andou, eu vou remedir? Sim. Se o range é dinâmico e se o preço rompe esse PWH com volume e fecha acima do dia acima, o novo PWH vira referência. Remarca as 3 zonas no dia seguinte, mesma lógica para o low. Sempre. E onde que você pode aplicar isso amanhã, pessoal? No meu app. O briefing diário marca as 3 zonas para índice, dólar antes da abertura. E você só precisa esperar o preço chegar na ponta certa. E ó, galera, eu tenho o briefing que vocês podem fazer parte gratuitamente, né, no Telegram. Então, esse aqui é o briefing do Bertânia. Vocês podem fazer parte gratuitamente. Vou tirar aqui, deixa eu acertar isso. Pronto.
Notícias, meus canais. Pronto. Um monte de porcariada lá dos spams do Telegram, né? Deixa eu ver se aqui eu consigo puxar para cá. Ê, garoto. Esse briefing, pessoal, é exatamente aonde eu entrego aqui para vocês, ó, o que aconteceu no dia. IBCBR, e Estados Unidos e Irã, o que aconteceu com as petrolíferas, filtro de narrativa, etc, etc, etc. Então, aqui tudinho está feito para vocês. Ó. Então, o briefing, setup condicional agora. Se você quer o setup condicional, aí você vai ter que vir para a parte logada. Até o final de maio, até o dia 31 de maio, há uma versão aqui beta para ser testada. Depois disso, essa versão aqui vai ser uma versão paga. Mas olha só, a entrada onde era, onde que era o stop loss, aonde que era os take profits, e acaba dando aqui as explicações. A mesma coisa para o dólar. Então, se você quer fazer parte aí, ó, do tester até 31 de maio, você pode fazer. Agora, se você já passou esse período e ainda assim quer conhecer, entra aqui comigo, vem fazer parte, que você vai comprar com certeza na região discount. Então, fiquem com esse recado. A compra somente na região barata, a venda só na região cara, e no miolo vocês não devem operacionalizar. Nunca. Olha só, deixa eu mostrar um pouco aqui de como isso funciona. Aqui eu estou com o mercado japonês para que vocês entendam exatamente a operacionalização. Então, a primeira coisa, olha só, marca o daily range. Pegando aqui a mínima do dia anterior, a máxima do dia anterior, para que a gente possa mensurar. Aí, o que você vai fazer? Você vai marcar o range. Reparem que na minha marcação, eu só tenho 50%. Aí eu posso descer lá para 15 minutos. Reparem que nesse 15 minutos, eu tenho um order block vendedor. Bem nessa região aqui. Order block vendedor. E olha o que o mercado está fazendo. Olha que ele chega nessa faixa de preço. Aqui não faz nada, está na região de 50%. Aqui ele começou, chegou na região que é a região cara. Provavelmente ele vai fazer essa quebra. Então, essa venda que está acontecendo aqui no mercado japonês, no 15 minutos, olha só, ele faz uma mudança nessa estrutura, testa o order block, e ele ainda não conseguiu. Por que isso aqui não está perfeito, pessoal? Porque ele não varreu essa liquidez. Ele precisa varrer ali. Se ele fizer esse movimento, aí sim vai ficar extremamente interessante. Mas, por enquanto, ele está só criando a liquidez, por mais que ele tenha vindo no order block. Então, olha como o simples fato de estar
numa região cara, pode te fazer se confundir. Ah, mas então ele vai voltar aqui embaixo? Ó. Ele pode voltar, mas não é o mais provável nesse movimento. Essa venda aqui eu não faria. Eu só faria essa venda depois da liquidação. Essa liquidação mais alta, para a gente pegar exatamente esse cara com mais vantagem. Mas no pior cenário, veja, no pior cenário, você não esperou ele fazer isso, mas não comprou esse rompimento. Você não veio comprar aqui o pivô de alta. Porque reparem, pessoal, uma coisa é fato. O que esse cara está fazendo? Esse cara está fazendo um pivô de alta. Ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não está com um cara que vai fazer isso daqui? Ó? Marca aí no chat aí. Não está com um carinha que vai fazer esse movimento? E é justamente aqui que pode morar, deve morar o quê? A falha. Que se ele voltar para dentro dessa região, pronto. Aí ele fez o MSS, deixou um bloco, no reteste, você faz a venda desse carinha. Então, essa movimentação aqui, ó, não é a que eu gosto de fazer a venda. A que eu gosto é exatamente quando ele liquida aqui em cima e volta para pegar o range vendedor. Tá claro, pessoal? Curtiram a live? Curtiram a aula? Então deixa nos comentários o que vocês acharam, o que vocês conseguiram aplicar no seu dia a dia. Se vocês já fazem parte aqui do meu app, se vocês já estão fazendo aqui, acompanhando o meu Telegram, enfim, me deem o feedback de tudo que nós conversamos hoje. É sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer poder ajudar. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.